a todos vocês que acompanham as lives do Evangelho que o Centro Espírita Irmã Francisca leva ao ar em diversos dias da semana, a fim de que nós possamos nos unir em pensamento, em sentimento, nos unirmos vibratoriamente, já que as casas espíritas, assim como a nossa, continuam fechadas. Mas que esta oportunidade, né, a qual a tecnologia nos oferece, permite que estejamos juntos e em sintonia com os planos elevados da vida. Lembrando a todos vocês que as lives acontecem ao vivo, né, todas as lives do Evangelho, todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E as lives das palestras acontecem nas segundas-feiras, às 20 horas, nas quintas-feiras, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Então, o Irmã Francisca oferece diariamente a todos vocês que continuam em casa a oportunidade de nos encontrarmos fraternalmente e de vivenciarmos a oportunidade do aprendizado do Evangelho de Jesus. Lembro ainda aqueles que porventura tenham se esquecido, né, de colocarem a sua garrafinha com água, o seu copo com água, o seu jarro com água aí sobre a mesa, a fim de que ela seja fluidificada pela espiritualidade, sim, e que nós possamos depois aproveitar, né, desta outra forma de tratamento que a espiritualidade nos oferece, a fluidoterapia, no caso, através da água. Vamos nos preparar então para que nós possamos realizar o Evangelho de hoje, fechando os nossos olhos, nos elevando em pensamento a Deus, a Jesus, pedindo à espiritualidade amiga que dirige o Evangelho no Centro Irmã Francisca, para que possa nos assistir, nos sustentar durante estes breves momentos de convivência com os ensinos do Cristo, a fim de, destes ensinos, nós extrairmos a sua essência e aplicá-los na nossa vida de relação com todos aqueles que compartilham conosco a existência terrena. Que possamos nos perceber os principais beneficiários dos ensinamentos de Jesus. Que eles toquem não somente a nossa consciência, mas os nossos corações, a fim de nos fortalecer à vontade para colocarmos em prática tudo o que aprendemos. Mestre Jesus, nós vos pedimos por caridade que permaneça conosco durante estes breves momentos. Que assim seja. Nesta semana, nós iniciamos o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem mostrar para nós, com maior claridade, a existência daquelas pessoas que se revestem muitas vezes de títulos honoríficos para divulgar os ensinamentos do Cristo, mas que ainda não possuem na sua intimidade a essência necessária para fazê-lo. Começa Kardec no item 1 aqui, que tem por título Conhece-se a árvore pelos frutos? Trazendo uma das parábolas de Jesus. E diz o seguinte: a árvore que produz mais frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Então, a árvore que produz maus não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore pelo seu próprio fruto.
Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos rochedos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo do que está cheio o coração. Esta passagem está no Evangelho de Lucas. Na sequência, no item 2, continua a parábola. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos ladrões. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso pode-se colher uvas de espinheiros e figos de rochedos? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir bons frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Esta passagem está no Evangelho de Mateus. Então nós vemos que, na essência, a fala dos dois evangelistas, tanto de Lucas quanto de Mateus, é praticamente a mesma. O formato, a construção é que é um pouquinho diferente. Agora, a doutrina espírita nos ensina a extrair a essência da própria doutrina e ver como é que eu posso, então, utilizar este ensinamento para mim, na minha vida, na convivência que eu tenho com as pessoas, do lar, no ambiente de trabalho, no trabalho voluntário, na rua, aonde quer que eu esteja. A vida de relação é a vida do espírito no seu cotidiano, a cada momento da sua existência. Nós temos aqui, sim, esta fala: o homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração. Conhece-se cada árvore por seu próprio fruto. Então, o homem de bem, que pode ser, que seja eu, que seja qualquer um de vocês que estão me acompanhando aqui durante a live, e conhece-se a árvore por seu próprio fruto. Nós podemos nos entender como esta árvore de que fala aqui o Evangelho, da mesma forma. Sendo eu a árvore de que fala o Evangelho, quais são os meus frutos? É uma pergunta que eu preciso fazer para mim e eu preciso buscar em mim mesmo a resposta dela. Quais são os meus frutos? E aí eu preciso ver, em cada um dos papéis em que eu vivo, quais são os frutos que eu consigo produzir. Então, na condição ou no papel de filho, quais são os frutos que eu consegui produzir? Meus pais me transmitiram a educação dentro das possibilidades e das limitações que eles tiveram. Que eu acrescentei alguma coisa a mais a esta educação, além do caráter que eles me auxiliaram a moldar. Será que eu agreguei mais alguma coisa a este caráter? Eles me proporcionaram a educação. Me ensinaram o que é certo e o que é errado. Dentro da ótica de visão deles, dentro das construções de vida que eles tinham. E eu acrescentei mais alguma coisa? Porque este alguma coisa a mais são os frutos que provavelmente eu consegui produzir no decorrer da minha existência.
será que na condição de filho eu fui motivo de orgulho para os meus pais? Não aquele orgulho daninho, né? Aquele orgulho que tão mal faz para cada um de nós, né? Mas será que eles sentiram que a educação dada e que a construção do caráter que eles ajudaram a moldar, né, era aquilo que eles esperavam da minha parte? Será que eu consegui pegar este aprendizado deles, né, e fazer uso prático na minha vida? Ao construir a minha família, no meu ambiente de trabalho, com os grupos com quem eu convivi? Então, é isto que eu preciso olhar, não é, para ver quais são os frutos que eu estou produzindo. Será que, né, muitos destes valores, dos princípios, dos conceitos de vida recebidos, não é, eu transmiti aos meus filhos? Eu consegui pontuar para as outras pessoas que ser honesto é extremamente importante na vida do espírito, que ser leal, ser verdadeiro, né, faz parte da conduta do homem de bem aqui na Terra? Né, porque são estes os frutos que eu posso, né, produzir, posso dar, assim, dentro daquilo que eu recebi. Preciso fazer esta comparação da mesma forma no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico. Mas vejam os frutos. Não é? Conhece-se cada árvore pelo seu próprio fruto. E, dentro destes frutos, vamos pensar, não é, que a vida de relação entre as pessoas, muitas vezes, ela é bastante conflituosa. Não é? Este conflito acontece entre, não é, pais e filhos, este conflito acontece entre irmãos, não é? Os conflitos acontecem entre o esposo e a esposa. Não é? Então, não é, no ambiente de trabalho não faltam oportunidades, não é, de conflito, assim, já que os interesses muitas vezes são divergentes. Então, qual é a minha postura diante de um conflito? Não é? E aí nós temos, não é, duas posturas diferentes que eu gostaria de estar colocando para vocês. Não é? Então, uma pessoa diante de um conflito, ela, não é, age da seguinte forma e exterioriza isto, não é, através de palavras. Olha, não é, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Não sei se vocês já ouviram tal expressão assim, mas eu, não é, na minha vida já ouvi bastante esta expressão. Então eu dou um boi para não entrar, quer dizer, eu evito de entrar numa briga, na contenda, não é? E dou uma boiada para não sair dela. Quer dizer que depois que eu entrei, então eu tenho o prazer, tenho a satisfação de continuar alimentando o conflito. Não é? Quando eu uso essa expressão, esta é a minha natureza. É assim que funciona, não é, o conflito aqui dentro. Assim. Ou uma outra postura, não é a postura de que, em percebendo que o conflito, né, está se iniciando, irrompeu, ou está a pleno vapor num grupo de pessoas, assim, eu vou procurar identificar em cada uma das pessoas como é que eu posso atuar de forma a contemporizar as coisas, a buscar a conciliação, o entendimento entre as pessoas. Ao invés de colocar lenha na fogueira, né, eu vou buscar apagar este fogo. Sim? Então, quais são os meus frutos diante de um conflito? Não é? Entre duas pessoas, entre, não é, um grupo de pessoas ou entre grupos de pessoas. Eu preciso me enxergar diante de uma situação dessas. Não é? Na minha vida de convivência, quando eu fico sabendo
de alguma coisa, né, em relação a alguém, qual é a minha atitude? Né? Quais são os frutos que eu produzo a partir do momento que me chega uma informação a respeito de uma pessoa, de uma circunstância vivida, não é, por uma pessoa? Eu critico, invariavelmente critico, né? E a crítica é ácida, é mordaz. Eu sou irônico, assim. Eu faço um julgamento imediato, sem procurar me aprofundar nas questões que envolvem aquela pessoa e aquela situação. E depois do julgamento, né, condenação invariavelmente. Porque eu me faço uma pergunta: eu gosto de ser criticado? Eu gosto de ser julgado e condenado pelas minhas atitudes? Não gosto, gente. Posso dizer com sinceridade para vocês. Não me agrada, não é o que melhor me agrada. A crítica sincera, né, aquela crítica que quer me ajudar a construir uma dificuldade, uma limitação, uma má inclinação que eu tenha, com toda certeza. Mas a crítica pela crítica só, né, sem nenhuma tentativa, sem nenhuma intenção de me ajudar a vencer uma dificuldade que eu tenha, não tem maior significado, não tem grande significado para mim. E para as outras pessoas, muito provavelmente, também não devem gostar da crítica pela crítica. Mas veja, qual é o fruto que eu estou produzindo nessa hora em que eu critico a atitude, critico a escolha, critico a forma de ser, né? Julgo, condeno a outra pessoa, né? Diz aqui, né, tanto Lucas quanto Mateus, né, a boca fala do que está cheio o coração. Então aqui cabe uma outra pergunta, né? O que eu carrego dentro do meu coração? Será que quando alguém vem me trazer uma informação sobre outra pessoa, eu já aprendi a aplicar um ensinamento da doutrina espírita, não é, que Sócrates traz através de Chico Xavier, num dos muitos livros, não é, de Chico, não lembro agora para dizer para vocês, gente, de passar aquela história pelos 3 crivos. Então, toda vez que alguém, não é, me trouxer uma informação de outrem, eu preciso ser rigoroso e vivenciar esta experiência que Sócrates sugere. Não é? Ele diz, não é, quando a pessoa vem para contar a história para ele, não é, ele fala: meu amigo, alto lá, peraí, vamos, não é, verificar então, aquilo que tu vais me dizer é verdadeiro? A pessoa olha assim meio espantada para ele, bem, não é? Não sei te dizer se é verdadeiro ou não, eu só vou vender o peixe, não é, como eu comprei. É assim que é a expressão que a gente usa: estou vendendo o peixe aqui, né? Então Sócrates ensina que eu não posso vender o peixe do jeito que eu comprei. Eu preciso saber se é verdadeiro. Nós temos, né, nessas redes sociais, né, as fake news correndo soltas. E muitas vezes nós somos os agentes transmissores destas fake news. Nós recebemos a notícia e, sem passar pelo filtro da verdade, nós repassamos a notícia como se ela fosse verdade. Só que a gente tem que ter a preocupação de buscar a fonte. Se nós encontrarmos a fonte, aí eu vou analisar se é verdade ou se não é verdade. Agora, se nem a fonte eu não conseguir encontrar, aquilo morre na minha caixa postal. Eu tenho que deletar imediatamente, se eu não encontrei a fonte. Se eu encontrei a fonte, eu vou precisar saber se é verdade. Se eu não tiver condições de aferir se é verdade, da mesma forma eu tenho que deletar, não posso passar para frente aquilo. E quando vem me trazer informação de alguém, aquilo que tu estás me dizendo, eu preciso cobrar da pessoa. É verdade? Porque se não for verdade, vamos passar para o segundo critério de Sócrates.
Então, né, se não é verdadeiro, é bom o que tu vais me dizer? Né? Bom, né? Sócrates, como bom? A gente precisa ver se aquilo que você vai me dizer é bom para você, é bom para mim e é bom para a pessoa que, né, de quem você vai me contar a história. A pessoa falou: ah, Sócrates, que é isso? Né? Lógico que não é. Bom, se não é a gente não sabe se é verdadeiro, né? E com certeza não é bom, que tu já dissestes, então vamos ver se é útil. Né? Aquilo que né, você vai me contar tem alguma utilidade prática, né, para nós aplicarmos, eu na minha vida, você na sua? Né? A outra pessoa, já sem saber mais o que dizer para o Sócrates, falou: Sócrates, com certeza, né? Não sei se vai ter utilidade. E aí o Sócrates diz: meu amigo, se não é verdadeiro, nem bom, nem tampouco útil, né, vamos mudar de assunto. Porque se nós tratarmos de alguma coisa que a gente não sabe se é verdadeiro, se é bom e se é útil para as pessoas envolvidas, quem está contando, quem está ouvindo e de quem nós estamos falando, na realidade, gente, isto é maledicência, é fofoca, é mexerico. Então, qual é o fruto que eu estou produzindo quando alguém me traz uma informação? E eu preciso parar de me enganar. Né? De dizer: ah, eu estou vendendo peixe conforme eu comprei. Não. Né? Isso significa que eu ainda trago na minha intimidade a vontade de fazer fofoca, né? De contar casos da vida dos outros que não me dizem respeito. Então, este é o fruto que eu estou produzindo. E preciso ser muito crítico com relação a estes frutos. Porque tudo que eu faço na vida tem consequências. E aqui, não é, a crítica, não é, o julgamento, a condenação a maledicências traz consequências, não é, para mim e para a pessoa, não é, fruto deste meu julgamento, desta minha crítica. Assim, isto de um lado, não é? As coisas que eu posso estar fazendo ou os maus frutos que eu posso estar produzindo. E como a gente não tem assim muito tempo, não dá para se alongar, não é? Na quantidade de exemplos dos maus frutos. Mas aqui acho que já deu para vocês terem uma ideia, para que cada um então possa fazer as suas próprias reflexões para verificar quais são os frutos que tem produzido e como é que anda, não é? Do que está cheio o coração. Da mesma forma, não é, eu posso produzir os bons frutos. O fruto da gentileza. Eu posso ser gentil com as outras pessoas. Não é? Se eu tomo o ônibus, assim, e não é, eu sou, não é, já da melhor idade. Não sei quem inventou, né, esse estereótipo, a melhor idade, mas eu já estou dentro desta classificação da melhor idade. Assim? Então, quantas vezes, né, eu entro no ônibus e vejo, né, uma porção de jovens sentados nos bancos, todos os bancos lotados, uma porção de jovens sentados nos bancos, e até nos bancos que são destinados especificamente ou aos idosos ou aos portadores de necessidades especiais. E, né, aí o jovem abaixa o boné aqui assim, faz de conta que ele está concentrado, foninho de ouvido aqui, né? O outro olha lá pela janela e disfarça. E é engraçado, né, porque às vezes levanta uma outra pessoa idosa para dar o lugar para gente que é idoso. Veja, uma outra pessoa que é um pouco menos idosa que levanta-se e concede lugar. Então é a gentileza. A gentileza que a educação que vem de berço precisaria ter sido transmitida para mim, para que eu pudesse também ofertar gentileza às outras pessoas. Não é? Quando eu estou no banco destinado, em qualquer ambiente, não é,
no lugar destinado ao idoso ou portador de necessidade, se não tem nenhum, não tem problema de estar sentado. Mas à medida que chega um, opa, deixa eu me levantar e oferecer um lugar para a pessoa. Né? Vou entrar no ônibus, poxa, primeiro as senhoras, não é? Primeiro as senhoras com crianças, primeiro os idosos. Não é? Isto é gentileza que a nossa educação precisa contemplar cada vez mais. Não é isto? Assim, quando eu vou estacionar o carro, olhar efetivamente se não é um lugar, não é, que é para outras pessoas estacionarem. Assim, a gentileza de muitas vezes, vou entrar no prédio, eu moro no edifício, de abrir o portão, abrir a porta do elevador para outra pessoa, assim, de olhar se tem alguém carregado, não é, com os dois braços ocupados, não é, carregando as coisas, e precisa abrir a porta do carro. A gente está passando naquela hora, posso abrir? A pessoa às vezes já acionou o alarme, não é? Posso abrir a porta? E a pessoa coloca, não é, as sacolas dentro do carro. Quantas atitudes gentis nós podemos tomar, não é, em benefício do nosso semelhante? Por isso é que dizem, gentileza gera gentileza. E estes são os bons frutos que a nossa árvore pode estar apresentando aqui. Veja, não é tão difícil. Diante, não é, de uma situação de agressão verbal da parte de alguém que está destemperado, não é, a pessoa está muito brava comigo, não é, pode ser um motorista no trânsito, né? Pode ser alguém aqui dentro do edifício, né? Porque eu não vi, né, que a pessoa, né, ia entrar e eu entrei, né, na frente dela, entrei primeiro do que ela, apesar de que cada um tem a sua garagem específica, mas na hora de entrar, né, eu não vi que ela estava chegando primeiro e entrei na frente dela, uma falta de observação da minha parte, né? E ela toda brava, destemperada, falando um monte de coisa. O que eu posso fazer nesta hora? Não é? O Chico tem uma boa solução para isto. O golinho da água da paz. Não é? Mentalmente sorvo aquele golinho de água, deixo ele aqui na minha boca, não é, imaginariamente, não é, e faço uma prece por aquela pessoa que, quem sabe, não começou bem o seu dia, ou quem sabe vive problemas enormes que eu não tenho nem condição de imaginar e que fazem com que ela esteja desequilibrada emocionalmente. E eu simplesmente, não é, ofereço o meu silêncio. O meu silêncio com respeito. Com respeito pela dificuldade que o outro está vivendo. E ofereço as minhas preces a benefício de que ele se acalme, né? E se ele se recomponha de forma efetiva. Né? Não é o silêncio da revolta, porque o silêncio a gente tem que tomar cuidado. Né? Muitas vezes, né, eu posso ficar em silêncio, mas eu teria vontade de ir lá e estrangular outra pessoa. Este é o silêncio da revolta. Então, muito cuidado nesta hora. Veja, né, quais são os frutos que eu estou produzindo diante da situação. Quando eu chego no ambiente de trabalho, isso já aconteceu muitas vezes comigo, talvez vocês tenham experiências semelhantes, né? A gente chega, né, eu sempre tive o hábito, né, por educação, de cumprimentar as pessoas no ambiente, né, onde eu entro. Então, bom dia, bom dia, bom dia, né? E aí, de repente, um companheirinho lá, bom dia, só se for para você, Cláudio. Como é que eu faço? Não é? A pessoa já veio, não é, com uma patada, não é? Gente falando bom dia e ela lá retrucando. Sim? De novo, uma oportunidade que eu tenho, né, para, no primeiro momento, ficar em silêncio, tentando perceber a dificuldade deste companheiro ou desta companheira, que nos primeiros momentos da manhã, né, já está ali atribulado, já está, né, não vendo com bons olhos
o dia que está simplesmente começando. E aí eu posso, quando chega a hora do cafezinho, né, lá pelas 10 horas da manhã, sim, quem sabe pegar uma xícara de café, de chá, de cappuccino, alguma coisa, e levar para esse companheiro ou essa companheira e tentar entabular uma conversação e quem sabe, de alguma forma, tá ajudando a minimizar, não é, aquela dificuldade interior que ele está vivenciando. Não é? São possibilidades, não é, de eu oferecer bons frutos, não é, para este companheiro. Quando nós acordamos, não é, quando nós abrimos os olhos pela manhã, como é que eu ajo? Hein? Como é que eu sou? Como é que eu me manifesto? O que vai no meu coração nesta hora? Quando eu acordo, abro os olhos pela manhã. Assim, eu tenho o hábito de não ficar enrolando na cama, né? Acordo e já ou instantaneamente me levanto, ou alguns minutos depois eu me levanto. Se possível, abro a janela do quarto e a primeira coisa, agradecer a Deus. Né? Agradecer a Deus pela noite, né? Pelo repouso do corpo, se tive a oportunidade em espírito de trabalhar, de fazer alguma coisa útil, né, para alguém. Né? Então, agradecer. Assim, veja, né? É aquilo que eu posso oferecer naquele instante, oferecer para mim, oferecer para aqueles que estão à minha volta, né? Oferecer para a humanidade. As minhas vibrações de gratidão a Deus. E aí, com toda certeza, o dia vai ser muito bom pela frente. Podem ter certeza disso. Então, qual, né, é o fruto que eu estou produzindo? Né? O que tenho dentro do meu coração para ofertar diante das situações da vida? Vejam que Emmanuel traz para nós mais alguns exemplos no livro Vinha de Luz, na lição 97, o Verbo é Criador, né? Ele diz para nós que o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem e para o mal, conforme a natureza da emissão. Se aquilo que sai da minha boca é bom, não é? Vai envolver em boas vibrações a outra pessoa. Sim. Em contrapartida, se aquilo que sai do meu coração passa pela minha boca é mal, isto vai envolver em vibrações inferiores a outra pessoa. Veja, é força viva e palpitante. Né? Então, só que o que é bom, o que é mal, que está no meu coração e que eu lanço, né, pelo pensamento, pelo sentimento, pela boca, né, pelas palavras ou pelas atitudes, antes de chegar no destinatário, envolveu a mim. Então, se for bom, vai me envolver numa atmosfera boa, legal. Se não for bom, vai me envolver numa atmosfera escura e pesada. Eu sou o primeiro beneficiário dos meus bons ou dos meus maus sentimentos. Então, eu preciso pensar muito mais, né, nesta força viva e palpitante das coisas que saem do meu coração e da minha mente e que passam pela minha boca ou pelas minhas mãos. Preciso estar atento a isso. Olha o que Emmanuel coloca nesta lição. Assim também a alegria semeada por intermédio das palavras saudáveis e construtivas cresce e dá bons resultados. A alegria, gente. A alegria é contagiante. Né? Gentileza gera gentileza. A alegria deixa as outras pessoas mais alegres, mais otimistas também. Então, como é importante eu cultivar na minha intimidade este sentimento, de forma a estar bem, a me sentir bem
e a compartilhar este sentimento com as pessoas que estão ao meu redor. E vejam, alegria é diferente de euforia. A doutrina espírita não recomenda a euforia. A euforia, né, nós nos utilizamos depois que a gente bebe, né, um pouquinho além da conta, e aí a gente extravasa muitas coisas que em condições normais, né, a nossa consciência nos diria que talvez não fosse prudente falar ou fazer. Aí é a euforia que está falando mais alto. A alegria não. A alegria é com naturalidade, com sobriedade. Né? As pessoas sérias, elas podem ser alegres, sem nenhum problema. Diz Emmanuel para nós aqui ainda, né? O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos. E o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. Isto aqui quer dizer o seguinte, gente: se eu emito para alguém, não é, vibrações, pensamentos e sentimentos benéficos, vibrações benéficas, vibrações de bem-estar, faço uma oração pela outra pessoa, não é? Isto chega nela. E vamos supor que ela não está nem aí com isto. Vamos supor que ela está em outra sintonia. O que acontece? As vibrações ficam ali aguardando e os amigos espirituais desta pessoa agradecem, né, as vibrações que nós enviamos. Então nós direcionamos as nossas vibrações para uma. E nós recebemos as vibrações de gratidão de 10, de 15, de 20, de 50. Olha como isso é importante para a gente fazer o bem. Cuidado que se eu estiver enviando vibrações, né, negativas, né, isto também vai vir de volta para mim. Né? Muito cuidado nessa hora. Emmanuel diz para mim ainda, né, o ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Então o ato de bondade, né, em força benéfica ao redor de quem o mobiliza. Sou eu que estou movimentando, né, as coisas boas. Então eu sou o primeiro e o maior beneficiário. Como ele diz, há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Então, gente, né, às vezes só por egoísmo eu deveria querer fazer o bem, né, só para eu estar bem, né, não é por aí, né, mas até valeria a pena começar. Diz Emmanuel ainda nesta lição: os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou distante, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Então, não é, eu preciso, não é, ter consciência de que quando, não é, eu falei alguma coisa, o pensamento e o sentimento já chegaram bem antes da palavra. Então eu tenho que ter cuidado. Tanto que ele diz aqui no parágrafo seguinte desta lição: é imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva de nossa responsabilidade. Então, não é, tudo isto é extremamente importante eu considerar, não é, quando eu penso. Não é? Penso, logo existo. Trouxe para nós René Descartes, não é isso? Então, penso, logo existo. Eu penso, eu existo, então eu preciso filtrar os meus pensamentos, filtrar os meus sentimentos,
Preciso comparar o que eu penso, o que eu sinto, com as leis divinas. Preciso comparar os pensamentos e os sentimentos com o homem de bem, não é, que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, lá tem o referencial. Não é? Então, preciso fazer esta comparação. Se aquilo que eu penso e o que eu sinto está alinhado com as leis divinas e com o homem de bem, com certeza eu posso falar e fazer com tranquilidade. Ah, não está alinhado. Se não está alinhado, como na história dos 3 crivos de Sócrates, não é? Recolho-me a minha insignificância. Vamos mudar a faixa vibratória, vamos mudar o pensamento, o sentimento, a fala e as atitudes. Aí, não é? Quem sabe eu começo a apresentar melhores frutos. Todos nós, todos, sem exceção, espíritos do planeta Terra, trazemos recursos de apresentarmos melhores frutos a cada dia da nossa existência. A doutrina espírita nos faculta este aprendizado, que possamos aproveitá-los a nosso próprio benefício. É isto aí, gente. Na próxima semana nós continuaremos este item, conhece-se a árvore pelos frutos. Vamos então fechar os nossos olhos novamente, inspirando e expirando calma, suave e profundamente. Envolvidos que estamos pelos amigos espirituais do Centro Irmã Francisca, e nestes momentos pedir a Deus e a Jesus que os benfeitores espirituais, juntos dos passistas da nossa casa, que estão de plantão neste momento, que possam trazer até nós as vibrações saudáveis, os fluidos renovados do passe, que mesmo à distância tem o mesmo efeito a nosso benefício, como se estivéssemos dentro da casa espírita. Que os nossos pensamentos se mantenham em Jesus. Queremos pedir também aos amigos espirituais que, encontrando em nosso lar algum companheiro espiritual, vinculado a nós pelos laços do pensamento e dos sentimentos, e que necessita de amparo e de assistência, que possam recolher estes irmãos, encaminhando-os aos postos de atendimento da espiritualidade, onde eles possam ser acolhidos, possam ser tratados, possam ser esclarecidos sobre a sua condição, a fim de que estejam em plenas condições de continuar a sua jornada na erraticidade, sempre de acordo com os ensinamentos de Jesus. E nestes momentos, Senhor, depois de termos recebido as bênçãos da fluidoterapia, que possamos, no exercício da caridade fraterna, doar o nosso sentimento puro e fraterno, depositando-o nas mãos de Jesus, a fim de que o Mestre querido possa receber as nossas pequeninas oferendas, que, somadas a de tantos outros irmãos da humanidade terrena, possam ser multiplicadas pelo Mestre, transformadas em bálsamo,
que possa atender então a tantos irmãos da humanidade, encarnados e desencarnados, que passam por dores físicas e morais, que se encontram em lágrimas, em sofrimento, a fim de que tenham fortalecidos na sua intimidade a coragem, a esperança, a vontade e a fé. A fé é este sentimento nobre que, fortalecido na intimidade de cada um dos espíritos da humanidade terrena, proporciona as condições necessárias para vencermos as nossas próprias dificuldades, para vivenciarmos os momentos de dor e de sofrimento com dignidade, para que possamos vencer as nossas limitações, os nossos medos, os nossos vícios morais. E vos agradecer, Mestre Jesus, pelas bênçãos do aprendizado desta noite. Quando tu entrastes em nossa casa, e deixaste a tua luz no nosso ambiente doméstico, a fim de iluminar todas as almas que aqui nele habitam, Senhor, a receber em nossos corações o influxo do vosso imenso amor, a sensibilizar as partículas mais íntimas do nosso coração, a fim de que nós possamos também amar aos nossos semelhantes. A ter-vos em nossa casa, Mestre Jesus, nos mostrando a cada instante as oportunidades que Deus nos concede de vivermos o teu Evangelho na convivência fraterna com o nosso semelhante. Por tudo que recebemos, Senhor, recebe também a nossa gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, bondosos amigos espirituais. Que assim seja. Queridos amigos e amigas, quero agradecer o imenso carinho da presença de vocês nesta live, as vibrações que vocês transmitiram durante a sua realização, o fato de estarem conosco semanalmente aos sábados na sua realização. Muito obrigado a todos vocês e que tenham um excelente final de semana na companhia de Jesus e dos seus familiares. Muito obrigado a todos.